Chegamos no capítulo 6 de Atos e nós estamos falando, essa é a parte 9 desse estudo, onde nós estamos falando sobre o povo judeu, a igreja de Cristo e as festas bíblicas. Então, nós já vemos que a igreja está crescendo, se fortalecendo, está precisando agora instituir pessoas para para atuar em determinados ministérios. E nós vamos ver isso acontecendo a partir de agora. Em Atos capítulo 6, comecemos a leitura. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contendeu a toda a multidão e elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também elegeram Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Os religiosos sempre se opondo à igreja de Cristo. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, subornaram, já que eles não conseguiram de uma forma, tentaram de uma outra forma. Olha o que fizeram. Então subornaram uns homens para que dissessem mentiras contra Estevão. E eles tinham que dizer isso: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas. Eles estavam sendo pagos para fazer todo esse alvoroço. E investindo ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, pegaram Estevão e levaram para o conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olharam para ele e viram o poder de Deus que estava nele. Ele era cheio do Espírito Santo. Mas no desenrolar dessa história, vamos ver o que vai acontecer? Te espero na próxima parte desta história. Até lá!